Para as últimas novidades políticas, é um prazer receber nosso correspondente sênior, Owen Altman, em nosso estúdio. Owen, quero começar com uma notícia em desenvolvimento que já está causando muita repercussão aqui em Israel. O governo pode decidir não cumprir uma decisão da Suprema Corte. Se for verdade, isso certamente é algo sem precedentes. Quais são as últimas informações? Conte-nos mais. Grande notícia em Israel, Benita. 3 dos 5 telejornais noturnos deram isso como manchete principal, recebendo muita atenção aqui. Sem entrar em detalhes, os fatos básicos são que a discussão é sobre um órgão regulador da mídia e se ele tem ou não quórum. A Suprema Corte afirma que o órgão regulador pode e deve funcionar. Já o governo diz que não pode e não deveria. A dúvida é, a quem esse conselho deve ouvir? Eles devem ouvir a corte ou o governo? Por isso é uma crise constitucional. Benita, você pode imaginar crises semelhantes acontecendo em outras democracias? E crises semelhantes já aconteceram em outras democracias. Por que isso é uma grande notícia em Israel? Apesar de anos de duras críticas à direita israelense, inclusive de governos de direita aqui em Israel, contra a corte e especialmente a Suprema Corte, os governos não estavam dispostos a cruzar a linha e dizer que não iriam ouvir a corte. Vale ressaltar que, na última hora, este governo afirmou que não fará isso. O secretário do gabinete veio a público com um esclarecimento dizendo: espera um segundo, a declaração que nosso ministro da Justiça e o ministro das Comunicações divulgaram antes não diz que não vamos ouvir a corte. Ela apenas faz críticas duras à decisão da corte. Quero dizer, eu li o parágrafo relevante 3, 4 vezes. Pode ser interpretado de ambas as formas, pelo que eu li, mas é importante que o secretário do gabinete, que representa o governo, mesmo sendo um indicado político e um servidor público, não um funcionário eleito, faça uma declaração importante como essa. Seja como for, isso causou uma grande polêmica aqui em Israel, chegando ao ponto de o presidente Isaac Herzog fazer uma declaração mais cedo hoje, dizendo que isso é uma linha vermelha para um governo. Não apenas criticar duramente a Suprema Corte, mas de fato não cumprir uma decisão. No fim das contas, Benita, vamos ter que ver como isso se desenvolve. Será que realmente temos uma situação em que o tribunal manda o regulador se reunir, o governo manda o regulador não se reunir e o regulador tem que escolher? Ou seja, temos uma espécie de crise constitucional, ou se tudo isso é só muito barulho por nada? Isso é parte importante do cenário e das eleições de Israel. Já falamos antes que questões assim, mesmo após tudo desde 7 de outubro, podem estar no centro da campanha eleitoral. E os desdobramentos do dia, Benita, independentemente de onde levem, servem como um importante lembrete. Por quê? Um caso como esse certamente causa um grande alvoroço pouco antes das eleições, como já estamos discutindo há várias semanas. Acabamos de ver uma reportagem com Gadi Eisenkot. Esse homem é apontado como o maior desafiante até agora. Muita coisa pode mudar para Benjamin Netanyahu. O quanto o primeiro-ministro israelense deveria se preocupar? E o que exatamente Eisenkot tem a oferecer que está fazendo com que ele receba tanta atenção neste momento? Segunda pergunta, muito importante, Benita. Obrigado ao colega Shai Israel, do canal Irmão em Hebraico, pela reportagem. Mesmo com uma voz familiar narrando, como você ouviu, não posso ficar com crédito. Olha, Gadi Eisenkot criou um contraste com Netanyahu. Vimos ele na reportagem, na entrevista com o nosso canal Irmão em Hebraico, com um visual desalinhado, em contraste com Benjamin Netanyahu, sempre muito polido. Muitos israelenses se sentem atraídos por isso. Alguém com jeito, pé no chão e humildade, reconhecida tanto diante das câmeras quanto nos bastidores. Humildade não é exatamente o ponto forte de Netanyahu, mas ele possui outras características marcantes. Gadi Eisenkot, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, traz credenciais de segurança em um mundo pós-7 de outubro. Benita, mesmo que essas questões não decidam a eleição e apenas credenciais de segurança não sejam suficientes, talvez ainda sejam necessárias. Netanyahu já afirmou várias vezes que não se importa com a divisão de votos da esquerda. E o foco agora está menos na disputa entre Eisenkot e Netanyahu e mais na disputa entre Eisenkot e Bennett sobre quem será Naftali Bennett, o ex-primeiro-ministro. Quem será o principal desafiante de Netanyahu? Bennett ou Eisenkot? Bennett simplesmente despencou nas pesquisas, ao mesmo tempo em que Eisenkot disparou. Nossa pesquisa mais recente do nosso canal Irmão em Hebraico coloca o partido de Gadi Eisenkot com 20 cadeiras se as eleições fossem hoje, e Bennett com 11. Uma pesquisa, aliás, divulgada na última hora pela emissora pública de Israel Kan, coloca o partido de Eisenkot com 23 cadeiras, o que seria um empate técnico com o Likud.
O Likud de Benjamin Netanyahu também com 23. O foco agora está na disputa entre Eisenkot e Bennett, com Eisenkot liderando claramente em todas as pesquisas. Mas a questão, Benita, ele já foi devidamente examinado? Ou vamos ver um ciclo ao estilo americano de ascensão, escrutínio e queda para Gadi Eisenkot, à medida que a mídia e seus adversários políticos começarem a prestar mais atenção nele? Ele conseguirá suportar esse escrutínio? Muita coisa ainda pode acontecer nos próximos meses. Mas falando em Likud, outro nome ganhou as manchetes hoje, Yuli Edelstein, uma veterana desse partido, explicando por que decidiu sair. Ela disse que permanecer seria uma traição aos seus princípios. E também fez alusão a traçar um novo caminho político. É interessante compartilhar esse sentimento agora. O que achou do que ouvimos de Yuli Edelstein? Trata-se de Edelstein, Benita, mas também de algo maior, os eleitores em potencial. Parte do público israelense se considera de direita, mas desaprova algumas ações deste governo. A não convocação de estudantes ultra-ortodoxos Haredi das yeshivas e o comportamento de alguns parlamentares e ministros do Likud, que costumam gritar, nos fazem parecer obrigados a agir assim, algo que eles desaprovam. Ao mesmo tempo, eles não querem votar na oposição. Edelstein, e não só eles, estão tentando dar a eles um lar político. Quanto ao Edelstein, pessoalmente, um rosto familiar talvez para alguns dos nossos telespectadores, eu diria o seguinte: aqueles que, na minha opinião, conversaram com ele ao longo das últimas semanas, teriam ficado com a nítida impressão de que, mesmo que ele estivesse decidindo entre esses dois caminhos, este era o caminho que ele escolheria. Deixar o Likud após 23 anos e entrar na disputa para ser uma dessas pessoas. E muitos tentam conquistar esse bloco de eleitores israelenses, Benita, de direita, mas não necessariamente alinhados à coalizão, sentindo-se sem representação política. Edelstein e outros tentam oferecer a esse grupo um lar político. Esse grupo é importante, pois é o grupo de eleitores indecisos que pode decidir a eleição. Falaremos mais disso nos próximos meses.